Sabe aquele momento em que você se olha no espelho e percebe que mesmo fazendo tudo certo, sua vida parece estar fora de lugar? Você trabalha, se esforça, corre atrás, luta todos os dias para ser alguém, para conquistar algo. Mas, no fundo, no silêncio da sua própria mente, uma pergunta te atormenta. Por que minha vida não anda? Por que parece que tudo que eu faço nunca é o suficiente? Talvez você nunca tenha dito isso em voz alta. Talvez você até esconda isso de todo mundo, fingindo que está tudo bem, que você é forte, que você aguenta. Mas, lá dentro, você sente um vazio, uma inquietação que não passa, uma sensação de estar perdido. E se eu te dissesse que isso não é coincidência, que existe um motivo claro, brutal e ignorado por quase todo mundo? E talvez essa seja justamente a revelação que ninguém teve coragem de te contar até hoje. O mundo te ensinou que se você correr bastante, trabalhar o dobro, acordar mais cedo, for mais produtivo, buscar mais dinheiro, mais sucesso, mais status, sua vida vai finalmente dar certo. Mas, e se isso for uma mentira? E se, na verdade, o problema nunca foi falta de esforço, mas o lugar onde você tem construído sua vida? A Bíblia já deixou isso claro, muito antes dos coaches, dos gurus e dos livros de autoajuda. Mateus 7, 24, 27 diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. E aqui talvez aconteça uma das maiores dores silenciosas que alguém pode viver, porque ninguém te ensina isso na escola, ninguém te conta isso nas redes sociais, e muitas vezes nem dentro de casa. A verdade nua, crua e dolorosa é: não importa o quanto você construa, se a base estiver errada, mais cedo ou mais tarde, tudo vai cair. E sabe qual é essa base? Não são as suas conquistas, não é o seu diploma, nem o seu dinheiro, nem os seus relacionamentos, nem aquele plano perfeito que você montou para a sua vida. A base é Deus. E talvez você esteja percebendo isso agora. Talvez seja por isso que você chegou até aqui. Porque você sente, lá no fundo, no silêncio que ninguém vê, que tem algo quebrado, algo desalinhado. E não importa o quanto você tente ajustar, planejar, reorganizar, nada parece se encaixar. E olha, eu sei como é fácil se perder nisso. Acreditar que precisa correr mais, que precisa se esforçar mais, que precisa fazer mais, entregar mais, ser mais. E é aqui que vem o choque. Talvez, quanto mais você corre, mais você se afasta do que realmente importa. Sabe aquela sensação de que sua vida está sempre no limite? Como se tudo estivesse prestes a desabar a qualquer momento. Como se você estivesse construindo um castelo, mas um castelo de areia que qualquer vento, qualquer maré, qualquer problema simplesmente leva embora? Pois é, isso não é só uma metáfora bonita. Isso é o que de fato acontece quando Deus não é a sua base. E antes que você pense que isso é só papo religioso, não é. Isso é estrutura de vida. Isso é fundamento espiritual, emocional, mental e até físico. Porque quando Deus não ocupa o centro, sabe o que ocupa? O medo, a ansiedade, o desespero, a comparação, a busca incessante por aprovação, por validação, por respostas que nunca chegam. E aqui, nesse exato ponto, a vida começa a cobrar. Ela cobra no seu emocional, te deixando ansioso, exausto, irritado.
Ela cobra nos seus relacionamentos, te cercando de gente que te esgota, que te puxa para baixo. Ela cobra nas suas finanças, te colocando em ciclos de escassez, dívidas, portas que não se abrem. E o pior, ela cobra no seu espírito, te deixando seco, desconectado, vazio. E então vem aquela pergunta cruel: onde foi que eu errei? E talvez a resposta nunca esteve no que você fez, mas em quem você deixou de colocar no topo. Porque quando Deus não é o primeiro, tudo fica fora de ordem. Você começa a priorizar o que não deveria, a valorizar o que não tem valor, a correr atrás de coisas que, no fundo, nem preenchem. E o mais assustador é que você só percebe isso quando tudo começa a ruir, quando o emprego não segura mais, quando o dinheiro não traz paz, quando o relacionamento não salva, quando a cama fica pesada demais e levantar pela manhã parece uma guerra que você não sabe mais se consegue vencer. Mas, e se eu te dissesse que essa dor que você está sentindo agora não é o fim? E se eu te dissesse que esse colapso não é uma punição, é um chamado, um grito silencioso de Deus te dizendo: filho, volta para mim, me deixa ser a sua base, porque tudo que você está tentando construir sem mim vai desmoronar. Mas se você me colocar no centro, eu te prometo, nenhuma tempestade vai te derrubar. Essa é a diferença entre construir sobre a areia e construir sobre a rocha. E talvez seja exatamente isso que você precisava ouvir hoje, porque se tem uma verdade que ninguém te conta, é essa: Deus não quer ser o seu último recurso. Deus quer ser a sua primeira escolha. E aqui começa a transformação, mas só se você quiser, e só se você decidir alinhar sua vida de baixo para cima, começando pela base. Sabe o que é mais cruel nisso tudo? É que a vida não avisa quando você está construindo do jeito errado. Não vem ninguém te bater no ombro e dizer: ei, cuidado, você está vivendo desconectado de Deus. Não, ela simplesmente cobra em silêncio, cobra nas entrelinhas, cobra quando você menos espera. E quando você percebe, já está afundado. E o mais estranho é que por fora, parece que você está vivendo, está trabalhando, está lutando, está produzindo, tem até momentos de alegria, mas no fundo, bem no fundo, você sente um peso que não sabe explicar. Um nó na garganta, uma ansiedade que te acompanha no banho, no carro, na cama, no meio de uma conversa qualquer. Uma inquietação que não passa, que não te larga. Não importa o quanto você tente se distrair. É como se algo dentro de você estivesse fora de lugar. Como se você vivesse tentando preencher um espaço que simplesmente não se preenche. E quanto mais você tenta, mais parece que escapa. Talvez você até já tenha percebido isso, mas preferiu ignorar, fingir que é só uma fase, que é só cansaço, que tudo vai se resolver com mais dinheiro, com mais trabalho, com mais esforço, com mais alguma coisa. Mas quer saber a verdade? Não vai, porque o que está faltando na sua vida não é coisa, não é gente, não é status, não é aprovação, não é resultado, é Deus. E aqui vem uma das maiores mentiras que o mundo te contou e que, sem perceber, você acreditou. A mentira de que Deus pode ser encaixado nos espaços vazios da sua vida, que você pode viver do seu jeito, tomar suas decisões, seguir seus próprios planos. E se tudo der errado, aí sim, você corre para Deus, como quem corre para o bombeiro depois que a casa já está pegando fogo. Mas deixa eu te falar uma coisa que talvez doa, mas que é real. Deus não é bombeiro da sua vida. Deus não é plano B, não é último recurso. E toda vez que você tenta tratá-lo assim, a vida cobra. Ela te mostra que viver desconectado do Criador é como dirigir um carro sem volante. Você até acelera, mas não controla para onde está indo. E sabe o que é pior? É que às vezes parece que está dando certo. Você até consegue uns resultados. Fecha um contrato aqui, um relacionamento dá certo ali, conquista alguma coisa, mas de repente
vem aquele vazio de novo, aquela angústia, aquela pergunta que te arranha por dentro. Por que eu nunca me sinto completo? E não se engane, isso não é só psicológico, isso é espiritual. Isso é a alma te gritando: ei, você está tentando viver desconectado da sua fonte. Você está tentando construir uma vida onde Deus é só um detalhe, um acessório, uma última opção. E isso nunca vai funcionar. E aqui talvez venha o choque mais brutal. Você pode estar vivendo assim há anos, achando que tem Deus na sua vida, quando na verdade só tem Deus no discurso. Só quando está apertado, só quando não tem mais saída, só quando tudo já deu errado. E se for honesto com você mesmo, talvez você perceba que tem tratado Deus assim há muito tempo. Mas sabe o que é mais louco? É que Deus te ama tanto, que Ele permite que certas coisas na sua vida não deem certo. Sim, é amor. Parece duro, mas é amor. Porque se Ele deixasse tudo fluir, tudo prosperar, tudo acontecer, você ia continuar achando que não precisa dele. Você ia continuar se iludindo, achando que é autossuficiente, que dá conta sozinho, até o dia que esse castelo desaba de vez. Por isso, quando você sente que está pesado, quando percebe que tudo está travando, não é castigo, não é azar, é um alerta. É Deus te dizendo de um jeito que você não pode mais ignorar: você está me colocando em último. E enquanto for assim, nada vai alinhar. E não é que Deus quer te ver sofrer. Pelo contrário, é que Ele te ama tanto que prefere te deixar desconfortável agora do que te ver destruído lá na frente. Prefere te acordar com a dor do que te perder para a ilusão de um sucesso sem Ele. E talvez essa seja exatamente a hora de você parar, respirar e perguntar para si mesmo com toda a honestidade do mundo: de quem é o controle da minha vida? Do meu ego? Da minha ansiedade? Dos meus próprios planos? Ou eu de fato entreguei o controle para Deus? Porque existe uma diferença brutal entre ter Deus na boca e ter Deus no centro. Uma diferença invisível, mas que reflete em tudo. Nas suas decisões, nos seus relacionamentos, no seu dinheiro, na sua paz, na sua saúde, no seu sono, na sua vida inteira. E é aqui que a vida te dá um ultimato, te deixa numa encruzilhada. Ou você continua tentando do seu jeito, na força do braço, no controle da ansiedade, na ilusão de que dá para viver encaixando Deus só quando sobra tempo. Ou você entende, de uma vez por todas, que quando Deus não é o primeiro, tudo perde o sentido. Mas quando Ele é o centro, tudo começa pouco a pouco a se alinhar. E é exatamente aí que começa o ponto de virada. E aqui é onde muita gente simplesmente não entende o que está acontecendo. Porque é nesse ponto da caminhada, quando tudo parece travado, quando o peso sufoca, quando o vazio não dá trégua, que surge uma virada silenciosa, uma chave que ninguém te contou, que ninguém te ensinou. O mundo quer te ensinar a correr. Corre para ganhar dinheiro, corre para ser alguém, corre para provar que você vale alguma coisa, corre para ser aceito, para ser reconhecido, para não ser esquecido. Mas Deus não quer que você corra. Deus quer que você discirna, e talvez essa seja a revelação mais ignorada da sua vida até aqui. Porque você não está falhando por falta de força. Não é porque você não tem talento. Não é porque você não tem potencial. Muito menos porque Deus te esqueceu. O problema é o excesso de ruído. Sim, ruído. Esse barulho constante na sua cabeça. Pensamentos que não param. Uma ansiedade que nunca te deixa. 1000 vozes disputando espaço na sua mente. O medo, a dúvida, a cobrança, a comparação, o desespero, a pressão de parecer bem, de parecer feliz, de parecer forte. Mas, na verdade, você está quebrado por dentro. Sabe o que é mais cruel? É que ninguém percebe. Por fora você até parece inteiro, mas por dentro está se despedaçando. Porque o barulho não te deixa ouvir,
não te deixa ouvir a única voz que realmente importa, a voz de Deus. E aí vem a virada, o choque, o ponto de ruptura que muda tudo. Porque no meio desse caos, desse peso, dessa confusão, Deus faz um convite que não vem em gritos, não vem em placas, não vem em flashes, vem no silêncio. Uma voz que sussurra dentro de você: me coloca no centro e eu te mostro um caminho que ninguém mais pode te mostrar. E aqui tudo muda. De repente você percebe que o problema nunca foi o que estava fora. Não era o dinheiro, não era o relacionamento, não era o trabalho, não era a falta de oportunidades. O problema estava dentro, era o descontrole da sua alma, era o vazio da sua mente, era viver desconectado da sua própria essência e desconectado de Deus. A Bíblia já te alertava sobre isso há muito tempo. Isaías 30:15 diz: na tranquilidade e na confiança estará a sua força. Mas você percebe, a vida te ensinou o oposto. Ela te ensinou que sua força está no barulho, no corre, na produtividade, na luta desenfreada. Mas Deus está te dizendo que sua força está no oposto disso. Está na calma, no silêncio, na confiança, no descanso de quem sabe que não anda mais sozinho. E aqui vem um choque de realidade que talvez você nunca tenha parado para pensar. Sabe por que você se cansa tanto? Porque você está tentando viver uma vida que não foi desenhada para ser vivida sem Deus. Você está tentando segurar sozinho um peso que só Deus consegue carregar. Está tentando preencher com coisas um vazio que só se preenche com presença. E quer saber? Esse cansaço que você sente, essa exaustão mental, essa pressão que parece que vai te esmagar, não é sinal de que você é fraco, é sinal de que você está lutando a batalha errada. Está tentando vencer no externo uma guerra que sempre foi interna. E Deus, nesse exato momento, está te dizendo: você não precisa mais viver assim, não precisa mais correr desse jeito, não precisa mais se afogar nesse barulho. Me deixa ser sua base e eu te mostro um caminho onde o peso cai, a mente clareia, o espírito se acalma e tudo volta para o lugar. Porque quando Deus ocupa o centro, sabe o que acontece? O caos perde o trono. A confusão começa a se desfazer, as dúvidas dão espaço para a direção. E aquilo que antes parecia impossível começa a se alinhar de um jeito que você não consegue nem explicar. Você começa a perceber sinais, pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. Aquela paz silenciosa que surge antes de tomar uma decisão. Aquele incômodo que te impede de seguir em caminhos que antes pareciam tão certos. Aquela clareza que te mostra, sem esforço, o que vem de Deus e o que é só armadilha disfarçada. E quer saber? Isso não é magia, não é coincidência, não é pensamento positivo. Isso é a manifestação do que Napoleon Hill chamava de inteligência infinita, mas que a Bíblia já chamava há milhares de anos de direção do Espírito. Provérbios 3:6 já te avisava: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Mas você percebe o que está escrito aqui? Todos os teus caminhos. Não é só no caminho da crise, não é só quando está doendo, não é só quando não tem mais saída, é em todos. Na escolha do trabalho, na escolha das amizades, na escolha dos negócios, na escolha de quem anda do seu lado, na escolha de quem entra e de quem precisa sair. Porque quando Deus é consultado antes, Ele conserta antes. Mas quando Ele é lembrado só depois, às vezes Ele precisa deixar ruir para você entender onde errou. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo na sua vida agora. E talvez esse vídeo, essa mensagem, essa reflexão não seja só um conteúdo qualquer. Seja Deus falando com você, agora, direto, sem intermediários. E se você chegou até aqui, saiba, esse é o começo de algo novo, de uma vida onde você não precisa mais correr. Não precisa mais viver no peso, no caos, na dúvida, na ansiedade.
Porque quando Deus ocupa o centro, o caos perde o trono. A clareza nasce, a paz volta e a vida começa, finalmente, a se alinhar. E então, quando você, finalmente, começa a entender que o problema nunca foi lá fora, que sempre esteve aqui dentro, algo muito estranho acontece. E é aqui que muita gente desaba, quebra, desiste. Porque de repente, depois de tanta dor, de tanta correria, de tanto peso, você dobra o joelho, ora, entrega, pede e o céu fica em silêncio. Nenhuma resposta, nenhuma confirmação, nenhum sinal, só silêncio. E de repente, aquele barulho da mente que antes vinha do medo, da ansiedade e da dúvida, agora é substituído por outro barulho, o barulho do vazio, e aí vem o pensamento mais perigoso de todos. Será que Deus me abandonou? Porque é isso que sua mente começa a sussurrar. Que você orou à toa, que você se rendeu à toa, que Deus não te ouve, que Deus não se importa, que não adiantou nada colocar Ele no centro, porque olha só, nada acontece. Mas, e se eu te dissesse que isso também é uma mentira? E se eu te dissesse que esse silêncio não é ausência? Nunca foi. É preparação. Deus, Ele trabalha no silêncio. Enquanto você acha que está parado, que nada está acontecendo, Deus está movendo coisas que você nem imagina. Está te blindando de coisas que você nem sabe que existem. Está te protegendo de quedas que você nem percebeu que estavam no caminho. Mas sabe qual é o problema? É que o mundo te ensinou que se está silêncio, é porque não tem nada acontecendo. O mundo te ensinou que se não tem barulho, se não tem movimento, se não tem correria, se não tem alerta, então não tem progresso. E é aqui que você erra. Porque no reino de Deus, silêncio não significa inatividade. Silêncio significa construção, transformação, alinhamento, lapidação. E quer saber de uma coisa? A maioria das pessoas desiste exatamente aqui. Elas oram, entregam, tentam confiar, e quando percebem que Deus não responde do jeito que elas querem, voltam para o controle, voltam para o caos, voltam para a ansiedade, voltam para a vida que já estava destruindo elas antes. Porque elas não entendem que Deus não trabalha no seu tempo, Deus trabalha no tempo dele, e na maioria das vezes, antes de mudar as circunstâncias, Ele vai mudar você. O que você acha que Deus faria? Derramar bênçãos numa vida que ainda não tem estrutura para sustentar? Entregar promessas num coração que ainda não aprendeu a ouvir? Abrir portas para alguém que ainda não aprendeu a discernir quem entra e quem sai? Não. Deus te ama demais para te entregar coisas que vão te destruir. Por isso, às vezes Ele silencia. Por isso, às vezes Ele esconde. Por isso, às vezes Ele te coloca no deserto. Porque no barulho do mundo, você nunca ia ouvir o que Ele quer te falar. Foi no silêncio do deserto que Moisés encontrou sua missão. Foi no silêncio da caverna que Elias ouviu Deus. Não no vento, nem no fogo, nem no terremoto, mas numa suave brisa. Foi no silêncio da prisão que José foi preparado para governar. Foi no silêncio da cruz que Jesus venceu o inferno inteiro. Você percebe? O silêncio de Deus nunca foi ausência, sempre foi preparação, sempre foi estratégia, sempre foi amor. E talvez você esteja exatamente nesse lugar agora, o lugar onde você não vê nada, não sente nada, onde parece que está tudo parado, estagnado, congelado, e sua alma grita: Deus, cadê você? E Ele, no silêncio, te responde sem palavras: eu estou aqui, sempre estive. Só estou te preparando para algo que, se eu te mostrasse agora, você nem entenderia. E é aqui, exatamente aqui, que surge uma escolha que define quem você se torna a partir desse momento. Ou você se desespera no silêncio e volta para o ciclo que sempre te destruiu.
Ou você aprende a descansar no silêncio, sabendo que Deus não te esqueceu, não te abandonou, não te rejeitou. Ele só está te preparando para algo muito maior. Porque quem não aprende a confiar no silêncio nunca vai estar pronto para carregar o peso da bênção que Deus quer entregar. O Salmo 46:10 ecoa como um sussurro na alma. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Entende isso? Não é corre, não é luta, não é prova de força. É aquieta, descansa, confia. Porque quem governa não é você, é Ele. E talvez seja exatamente esse o motivo de você estar ouvindo isso agora. Porque, no fundo, você sabe, Deus não te trouxe aqui por acaso. Se Ele está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. E no tempo certo, você vai entender que esse silêncio não era abandono, era proteção, era amor, era cuidado. E quando você entende isso, quando você aceita isso, sabe o que acontece? Você para de lutar contra o processo. Você para de surtar no meio da espera. Você para de se desesperar na ausência de sinais e começa a perceber que mesmo no invisível, Deus está alinhando tudo, porque é no silêncio que Ele te fortalece, que Ele te amadurece, que Ele te prepara para algo muito maior do que você consegue imaginar agora. E talvez seja agora que você esteja pronto para entender o que vem a seguir. Porque quando Deus começa a alinhar você, Ele também começa a alinhar as suas conexões. E é aí que vem um dos processos mais dolorosos e ao mesmo tempo mais libertadores. E é aqui onde muita gente simplesmente não aguenta. Onde pela primeira vez na vida você percebe uma verdade que dói muito mais do que deveria. Nem toda conexão é bênção, nem todo abraço é abrigo, nem todo sorriso é sincero, nem toda companhia é de Deus. Quando você começa a colocar Deus no centro da sua vida, algo inevitável começa a acontecer. E ninguém te conta isso antes. Você começa a perceber que existem pessoas, ambientes, conversas, alianças que simplesmente não cabem mais. E sabe qual é o problema? É que dói perceber que aquele amigo de anos, na verdade, nunca te impulsionou, só te segurava. Dói perceber que aquele relacionamento que você tanto insistiu não era amor, era prisão emocional disfarçada de carinho. Dói perceber que aquela sociedade, aquele trabalho, aquele ambiente só te afastava do seu propósito, só te drenava, só te desconectava de quem Deus te chamou para ser. E quer saber o que é mais cruel? É que, às vezes, você sabe, sempre soube, sempre sentiu aquele incômodo, aquela falta de paz, aquele desconforto que você preferiu ignorar. Mas agora que Deus está no centro, agora que você está começando a ouvir mais a voz dele do que o barulho do mundo, você não consegue mais fingir, não dá mais para ignorar. E é nesse exato ponto que começa um dos processos mais dolorosos e mais libertadores da sua vida, as podas de Deus. Sim, porque Deus, Ele não só alinha a sua vida, Ele limpa, Ele corta, Ele arranca e às vezes Ele tira gente que você nunca imaginou viver sem. Fecha portas que você jurava que eram resposta. Quebra alianças que você achava que seriam para a vida toda. Sabe por quê? Porque Ele te ama tanto que prefere te fazer sentir a dor do corte agora do que te ver sofrer a dor do colapso depois. E não é castigo, nunca foi. É proteção, é zelo, é cuidado, porque Deus enxerga o que você não vê. Ele vê conversas que você não ouviu. Ele vê intenções que você não percebeu. Ele vê armadilhas que você nem imagina. E quando você coloca Ele no centro, Ele não te deixa mais caminhar para onde Ele sabe que você vai se machucar. E aqui vem um choque. Talvez você não esteja travado na vida por falta de fé, nem por falta de talento,
nem por falta de oportunidades. Talvez você esteja travado pelas alianças erradas, pela insistência em manter por perto quem Deus já tentou tirar de perto faz tempo, pela teimosia de continuar em ambientes que Deus já te deu todos os sinais para sair. Sabe aquele aperto que você sente no peito? Aquela falta de paz? Aquela sensação de que, por mais que você tente, não flui? Pois é. Isso não é paranoia, não é coisa da sua cabeça, é o Espírito Santo te dizendo, isso aí não é para você. E olha, talvez você já percebeu isso antes, talvez já sentiu isso várias vezes, mas sabe qual foi o problema? Você escolheu ignorar. Você se enganou achando que era só uma fase, que as coisas iam melhorar, que a pessoa ia mudar, que o ambiente ia se transformar. Mas Deus já estava te alertando, já estava te mostrando, já estava te incomodando, não para te punir, mas para te proteger. E sabe, às vezes Deus não tira as coisas da sua vida, Ele espera você entregar, porque tem coisa que se Ele tirar, você vai chamar de injustiça. Mas se você tiver a coragem de entregar, você vai chamar de livramento. Napoleon Hill já dizia algo que atravessa gerações. Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. E olha, se isso vale para o desenvolvimento pessoal, imagina para o desenvolvimento espiritual. Gente tóxica, invejosa, negativa, perdida, contamina, sabota, te afasta do que Deus quer fazer na sua vida. E não é soberba, não é orgulho, não é se achar melhor que ninguém. É sobre discernimento. É sobre entender que prosperidade também é proteção. E que tem gente que Deus vai tirar, não porque são ruins, mas porque não cabem mais no próximo nível que Ele está preparando para você. E olha, deixa eu te dizer uma verdade brutal, que talvez ninguém teve coragem de te dizer até hoje. Deus não vai te levar para um lugar enquanto você insiste em carregar quem não foi chamado para estar lá. Então, se você percebe que amizades estão se afastando, que relações estão desmoronando, que portas estão se fechando, não se desespera, não corre atrás, não tenta segurar o que Deus está tentando soltar, porque o que parece perda é livramento, o que parece corte é cuidado, o que parece abandono é Deus limpando o caminho. E talvez essa do que você está sentindo agora seja o sinal mais claro de que Deus te ama, porque Ele está te arrancando de ciclos que iam te destruir, porque Ele está te salvando de alianças que iam te arrastar para um buraco que você nem sabe que existe. E sabe, tem uma frase que ecoa na alma: nem toda porta aberta é bênção e nem todo fechamento é derrota. Por isso, se está pesado, se está doendo, se parece que você está perdendo tudo, lembra disso. Deus nunca tira algo da sua vida sem antes ter preparado algo infinitamente melhor. E é nesse exato lugar, no meio da dor do corte, que começa o próximo movimento de Deus na sua vida. Porque quando Ele limpa, Ele também começa a alinhar. E aí você começa a entender o que é viver debaixo de uma paz que o mundo não consegue explicar. E então, depois da dor do corte, depois do silêncio, depois do desconforto de soltar o que não te serve mais, algo começa a acontecer. Algo que até então parecia impossível. De repente você começa a perceber que o peso diminuiu, que aquela angústia constante, aquele nó no peito, aquela ansiedade que te acordava no meio da noite, simplesmente começa a perder força. E pela primeira vez em muito tempo, você respira, você sente paz, uma paz estranha, uma paz que não faz o menor sentido, mas que está ali, firme, presente, real. E é aqui que você entende que aquilo que você passou a vida inteira buscando lá fora, sempre esteve aqui dentro, sempre esteve em Deus. Quando Deus ocupa o centro, sabe o que acontece? Aquilo que antes parecia urgente, agora nem importa mais.
Aquela necessidade desesperada de provar alguma coisa para alguém desaparece. Aquela obsessão por controle, por querer que tudo aconteça no seu tempo, do seu jeito, na sua lógica, simplesmente some. Porque agora você entende uma verdade que muda tudo. Quando Deus está no centro, o mundo pode até estar desabando lá fora, mas aqui dentro está tudo em paz, está tudo alinhado, está tudo no lugar. E de repente você percebe que você não precisa mais correr atrás, não precisa mais implorar por atenção, nem se matar para ter reconhecimento, nem viver na comparação do que o outro tem, do que o outro faz, do que o outro conquistou. Porque você entende com uma clareza brutal que o que é seu ninguém tira e o que não é, você não quer. Sabe aquela porta que você tanto tentou forçar e ela nunca abriu? Agora você percebe que ela não abriu porque Deus te amava demais para deixar você entrar em um lugar que ia te destruir. Sabe aquele relacionamento que desmoronou? Agora você entende que não foi rejeição, foi livramento. Sabe aquele emprego que não deu certo? Aquele negócio que faliu? Aquela oportunidade que escorregou pelos seus dedos? Agora você enxerga. Era Deus alinhando. Era Deus te protegendo. Era Deus te desviando de um caminho que parecia certo, mas que te afastava dele. E aqui vem uma das revelações mais poderosas de toda essa jornada. Você percebe que não é sobre ter mais, não é sobre fazer mais, não é sobre conquistar mais. É sobre estar no lugar certo, no tempo certo, com a mente certa e com Deus no controle. Porque quando Deus ocupa o centro, algo sobrenatural começa a acontecer. As portas certas se abrem, as pessoas certas chegam, as oportunidades certas aparecem. E não é mágica, não é sorte, é alinhamento. É viver debaixo de uma cobertura espiritual onde tudo começa a fazer sentido, onde o que antes era confuso, agora é claro. Onde o que antes te pesava, agora te impulsiona. Onde o que antes te feria, agora te fortalece. E sabe, é aqui que você entende algo que deveria ser óbvio, mas que o mundo esconde de você. A verdadeira paz não está nas circunstâncias, está na presença. E a verdadeira prosperidade não é ter muito, é não faltar o que vem de Deus. É viver leve, é viver em paz, é viver alinhado. A Bíblia já dizia em Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Percebe isso? Excede todo entendimento, porque não é uma paz lógica, não é uma paz que faz sentido no papel, é uma paz que invade, que te preenche, que te protege, que te guarda, mesmo quando no mundo natural tudo ainda parece incerto, porque agora você não anda mais pelo que vê, você anda pelo que crê. E sabe, quando você olha para trás, para tudo que desmoronou, para tudo que ficou, para tudo que Deus arrancou, você não sente mais dor, sente gratidão, porque agora você entende. Se aquilo não tivesse saído, eu não estaria aqui, eu não estaria alinhado, eu não teria encontrado essa paz, eu não teria encontrado Deus. E quando você vive assim, quando Deus está no centro, sabe o que acontece? Você para de aceitar migalhas, para de se contentar com pouco, para de se sujeitar a ambientes que te ferem, a pessoas que te drenam, a ciclos que te atrasam. Porque você entende que quem tem Deus como fonte, nunca mais se curva para a fonte errada. E é aqui, exatamente aqui, que você começa a viver o que durante toda a sua vida você achou que só existia nos outros. Uma vida alinhada, uma vida leve, uma vida em paz, uma vida com direção, uma vida que finalmente faz sentido. E é aqui que você percebe a verdade mais brutal, mais libertadora e mais poderosa de todas.
não é sobre o que você tem, não é sobre o que você faz. É sobre quem anda com você. E é exatamente isso que você vai entender no nível mais profundo no próximo capítulo dessa jornada. E então, é aqui que tudo faz sentido. É aqui que você percebe uma verdade tão brutal, tão poderosa e ao mesmo tempo tão ignorada pela maioria das pessoas que chega a ser assustador. Não é sobre você, nunca foi, nunca será. O peso que você carregou a vida inteira, essa cobrança absurda de ser forte, de dar conta, de não errar, de não falhar, de provar alguma coisa, nunca foi seu para carregar. Sabe por quê? Porque não é sobre o quanto você corre, não é sobre o quanto você luta, não é sobre o quanto você faz, é sobre quem anda com você. O mundo te ensinou errado, te enganaram, te disseram que se você acordar mais cedo, trabalhar mais, estudar mais, se esforçar mais, fizer tudo perfeito, então, talvez, você teria paz, teria sucesso, teria sentido. Mas o mundo mentiu, porque tem gente aí fora, com dinheiro, com fama, com poder, com influência e com a alma em pedaços. Tem gente que conquistou tudo e não sabe o que fazer com nada. E agora, você entende, porque o problema nunca foi sobre subir. O problema é com quem você sobe, quem está no topo da sua vida, quem ocupa o centro, quem está segurando sua escada, quem te guia enquanto você caminha. Quando Deus ocupa o topo, o centro, tudo muda. As batalhas não somem, mas você não luta mais sozinho. As portas certas não se abrem por mágica, mas elas se alinham no tempo certo. O peso não desaparece, mas se torna leve, porque agora não é mais você quem carrega, é Ele. E aqui acontece a virada, mais poderosa de todas. Você percebe que não precisa mais ser forte o tempo todo, não precisa mais fingir, não precisa mais se perder para se encaixar, não precisa mais se dobrar para agradar ninguém. Porque agora, quem valida sua vida não são os outros, não é o dinheiro, não é a sociedade, não é o sistema, é Deus. E de repente, você entende que aquilo que o mundo chamava de fracasso era livramento, que aquilo que parecia atraso era proteção, que aquele silêncio que tanto te machucou era Deus te escondendo do que ia te destruir. E olha, talvez hoje, olhando para a sua vida, você perceba quantas vezes tentou caminhar sozinho, quantas vezes colocou tudo no seu controle, quantas vezes tratou Deus como último recurso e não como sua primeira escolha. E se for honesto, você percebe, foi exatamente aí que tudo começou a desmoronar. Mas aqui vai a verdade que liberta: nunca foi tarde demais, nunca é, porque Deus não te abandona, Deus não te rejeita, Deus não joga fora quem Ele mesmo criou. Ele só espera você cansar de tentar sozinho, espera você entender que a vida sem Ele não faz sentido. Espera você olhar para cima e dizer com toda a sinceridade da sua alma: Deus, toma o controle, eu não quero mais viver sem você no centro. Me guia, me alinha, me sustenta. E é aqui, exatamente aqui, que tudo se alinha, que tudo começa, que tudo faz sentido. Porque quando Deus ocupa o centro, o resto se organiza. A escada da vida inteira se alinha. E aquilo que parecia impossível, simplesmente começa a acontecer. Não porque ficou mais fácil, não porque ficou mais leve, mas porque você não carrega mais sozinho. E sabe, agora você entende a diferença. Tem gente que vence, mas vive cansado, perdido, vazio, quebrado por dentro. E tem gente que vence com paz, com leveza, com sentido, com direção, com alma inteira. E a diferença não está no que fazem, está em quem anda com elas, está em quem está no controle, está em quem ocupa o topo. A Bíblia já dizia em Mateus 6,33:
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Percebe? Não é busque depois, não é quando der, não é se sobrar tempo, é primeiro, sempre foi, sempre será. Quando Deus está no topo, o resto se alinha. Quando Deus está no centro, o caos perde força. Quando Deus é a base, nenhuma tempestade te derruba, nenhuma perda te destrói, nenhum ataque te paralisa. Porque agora, você sabe quem te sustenta, quem te guia, quem te levanta, quem te protege, quem te define. E se você entendeu isso, se isso fez sentido na sua alma, então aqui vai a pergunta que vai definir tudo daqui para frente. Quem está no centro da sua vida? O seu ego? Sua ansiedade? Sua necessidade de controle? Ou de Deus? Porque uma coisa eu te garanto, o que começa com fé, termina com vitória. Sempre. E talvez essa não seja só mais uma reflexão. Talvez essa seja a sua virada, seu ponto de recomeço, o lugar exato onde sua vida, finalmente, começa a se alinhar. Se você ficou até aqui, eu quero te parabenizar. E sinceramente, não é qualquer pessoa que chega até o final de uma reflexão como essa. Só quem carrega dentro de si uma sede real por transformação, por crescimento, por verdade e, acima de tudo, por viver uma vida alinhada com Deus. E saiba, isso não é coincidência, é propósito, é sinal de que Deus está te chamando para algo maior, algo mais profundo, algo que vai muito além do que esse mundo pode oferecer. Por isso, se essa mensagem fez sentido para você, se de alguma forma tocou sua alma, te despertou, te confrontou, te realinhou, escreve aqui nos comentários: sou grato a Deus. Simples assim. Escreve, porque além de ser uma declaração pública de gratidão e fé, é também a forma que a gente tem de saber quem ficou até o final, quem, de verdade, está comprometido em viver uma vida no centro da vontade de Deus. E se você quiser, compartilha também nos comentários sua experiência, seu testemunho, ou até mesmo o que Deus falou com você através dessa mensagem. Porque, às vezes, o que você escreve pode ser exatamente o que outra pessoa precisava ler hoje para não desistir. E se ainda não faz parte dessa comunidade, se inscreve no canal agora. Aqui, a gente não fala só de sucesso. A gente fala de vida com propósito, de alinhamento, de transformação, de fé real, viva, prática, ativa o sininho. Porque toda semana tem vídeo novo, com reflexões profundas, mensagens que edificam, fortalecem e te ajudam a caminhar mais perto de Deus. E não sai daqui sem conferir, porque logo aqui na tela a gente deixou mais 2 vídeos recomendados especialmente para você. São reflexões poderosas que podem literalmente fortalecer ainda mais sua caminhada espiritual. E quem sabe, ser mais um ponto de virada na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te alinhe, que Deus te fortaleça. E lembra, o que começa com fé, termina com vitória. Sempre.